Otacílio, vamos lá, a gente está aqui, você tem um posicionamento, eu tenho um amigo, isso é bom, nós estamos no... Lula, na verdade, ele não defende a privatização, ele defende que as estatais, mesmo sucateada, mesmo sem investimentos, mas ele defende que coloque no orçamento investimentos, que coloque para melhorar. Mas o Estado, você acha que o Estado tem corpo, tem perna para avançar as tecnologias, os que está até da Petrobras? Queria que você falasse, Otacílio. Então, Zezinho, a gente até debateu, né? Tem setores aí que são extremamente estratégicos para o país. Algumas atividades, se você privatizar, nós teremos grandes prejuízos aí em algumas regiões. O Correio, acho que até o Ciro Gomes apresentou alguns dados. O Ciro Gomes já foi ministro da Integração Nacional. Ele conhece bem a realidade. Na época que ele foi ministro, ele encomendou uma pesquisa pelo IPEA, levantando vários problemas, né, vários bolsões de pobreza, regiões pobres no país, suas limitações. E ele tem esses dados na mão, né, eu acompanho alguns dados disso aí. Por exemplo, se você privatizar os Correios, nós vamos ter vários problemas aí em regiões atrasadas que dependem muito do Correio para várias atividades. Muitas vezes o Correio é o banco daquela região, é tudo daquela região, não é só o Correio, né? Desempenha uma atividade, você pode pensar em aprimorar mais ainda, né, o Correio, de como que de outros tipos de serviço ele pode prestar, principalmente para essas regiões aí do país. Com certeza, se você privatizar, essas regiões não são financeiramente viáveis para os Correios, e uma vez privatizada, esses serviços deixarão de ser prestados a essas comunidades. Então, o Correios é um tipo de atividade que eu pelo menos não concordo. Você pode, de repente, pensar em que outros tipos de serviço. E outra, né? A gente já tem aí exemplos, né, que, no geral, se você trabalhar bem a questão dos Correios, ele é rentável para o próprio Estado. Você pega aí, por exemplo, um outro setor que foi privatizado, aí o governo teve que criar uma estatal para cuidar daquelas atividades não rentáveis, que foi os aeroportos. Privatizou-se os bons aeroportos, né? E aí ficou só a bucha com o governo federal. Os aeroportos não rentáveis estão aí e o Estado está pagando, né? Então, ou seja, você tinha um sistema em que os aeroportos rentáveis, estatais, cobriam os prejuízos dos aeroportos não rentáveis, e agora você não tem mais isso. Você só tem, na mão do governo federal, aqueles aeroportos com pequena escala, né? E outro, muito você pega aqui Rondônia, né? Que ora tem aeroporto em alguns municípios, ora não tem, tá certo? O Estado tem que repensar isso aí. Por quê? Porque você já não tem aqueles aeroportos rentáveis que pode bancar um aeroporto lá em Ji-Paraná, em Cacoal. Como foi privatizado, como aqueles aeroportos rentáveis foram privatizados, você limita a capacidade do Estado de ter aeroportos nesses municípios pequenos, e além de outras políticas, né? Então, em relação aos Correios, aí, sou bastante contrário a qualquer tipo de privatização. Você pode sim pensar em aprimorar ele. Petrobras, você pode criar uma nova modelagem. Eu acho que jamais o Estado, mesmo os Estados Unidos, viu, interfere e muito. Os Estados Unidos é o país que mais intervém, é o país liberal, que mais intervém no mercado. Zezinho, são bilhões por ano que o governo americano tem de aplicação de subsídio ao mercado dele de petróleo e combustível, porque é um setor extremamente estratégico. Então, você pode, de repente, pensar em reduzir talvez o tamanho do Estado, mas jamais o Estado deve sair desse mercado de petróleo, porque o Estado é estratégico até mesmo para equilibrar preço. Estados Unidos faz isso, Estados Unidos intervém fortemente. Também tenho minhas ressalvas em relação a isso aí. Você pode pensar igual foi feito, você pegou, leiloou várias bacias, né, de captação de petróleo, mas a Petrobras ela é extremamente estratégica e o governo deve sim ter uma participação, deve ter uma estatal totalmente com... Eu não estou dizendo que deve ser produzido totalmente, mas eu penso até o seguinte, de você ter estatal e refinarias totalmente estatais, para ser um... Não estou dizendo, viu, Zezinho, só pensando aqui, não estou dizendo que o Estado deve estatizar todo o sistema de captação, né, de exploração de petróleo e de refinaria. Não, mas o Estado tem uma grande participação com uma empresa totalmente estatal para promover a concorrência. A gente já tem exemplo aí, viu, Zezinho, de refinarias privatizadas que cobram hoje um preço muito maior. Aqui do Amazonas mesmo, que foi estatizado para uma empresa aí que tem até benefício fiscal,
e que cobra muito mais caro pela gasolina do que refinarias estatais que geram lucro, né? Então, o que o capital quer é explorar, obtendo lucro extraordinário, coisa que não pode, igual o senador Mirlando falou. São setores extremamente estratégicos que, se você deixar pelo mercado, né, totalmente para o mercado, os preços de livre mercado serão totalmente extrapolados, com alto lucro para o detentor do capital, e são setores fundamentais, aí, por exemplo, para a competitividade do país, pois energia elétrica, como falamos, e combustíveis são fundamentais não só para essa própria atividade, mas para todas as atividades econômicas do país, né? Então, isso pode, por exemplo, tornar vários tipos de atividades do país anticompetitivas. Então, de repente, a questão da Petrobras, a gente pode pensar, de repente, de reduzir, de leiloar outras refinarias e tudo mais, mas que o Estado tem uma participação muito grande, muito importante, aí, com empresas e refinarias totalmente estatais, para fazer um equilíbrio na concorrência e para promover a concorrência com o setor privado. Senador Abi, aí eu te pergunto... Você já sabe a minha opinião, né? Não, você já teve sua opinião, mas Lula querer preservar esse patrimônio sem buscar alternativas de avanço, você acha que... Eu acredito no Estado. Já Aristóteles falava na polis, mas falava exatamente nessa questão do Estado, que as pessoas se unem em sociedade e cada um que se une em sociedade renuncia a parte da sua liberdade para obedecer o estatuto do Estado, o da cidade. Então, quer dizer, o que o homem se reúne em sociedade, abdicando da sua individualidade, da sua liberdade de fazer o que bem entende, de acordo com a sua capacidade física e mental, exatamente para entrar nesse exercício da legalidade, onde o Estado comanda, onde o Estado acode sobretudo aqueles que mais necessitam. Entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza, a lei liberta, porque a lei vem em socorro do mais forte, do mais fraco. Então, ou a gente acredita no Estado, ou nós vamos abolir, vamos voltar a um estado de barbárie, sem uma organização capaz exatamente de proporcionar, como queria Aristóteles, a boa vida, não é a mera vida, a boa vida, a vida satisfatória em todas as suas áreas de capacidade físicas, mentais, intelectuais, enfim, psicológicas. É isso que nós vivemos em sociedade. Então, a sociedade tem que ter um comando, sobretudo desses recursos que eles devem servir à coletividade. Agora, essa história do Estado liberal, do neoliberalismo, de tudo isso, é uma ideia, evidentemente, que se quer ressuscitar, como se nós pudéssemos, aí sim, regredir. Aí sim, regredir. Não como fala o seu Lira, realmente que ele fala como se ele tivesse aí o poder absoluto sobre o Congresso. Mas tem, o Centrão é que hoje o governo está na mão do Centrão. Então, qualquer governo. Vamos expeli-los, certamente, porque eles vão fazer um estrago na sociedade, sobretudo na pobreza, sobretudo nos miseráveis, sobretudo naqueles, evidentemente, menos favorecidos. Então, a gente, ou eu acredito no Estado, eu acredito que nós temos que criar a eficiência do Estado, a rigidez moral nas empresas públicas. Nós temos que olhar, fiscalizar, para que não haja desvio, para que não haja roubalheira, em outras palavras, né? Então, é isso que eu prego. Eu acredito no Estado e eu acho que o Estado ele realmente deve conduzir a sociedade a um processo evolutivo de melhoria de todos, aos princípios que estão na Constituição, meu amigo. Inclusive, a erradicação da pobreza está lá escrito num dos princípios agora na Constituição Federal, evidente na introdução da Constituição Federal. Então, se você não acredita no Estado, eu acredito na eficiência. O que nós temos que ter uma consciência, e isso é preciso. Mas ninguém se preocupa nessa doutrina de capacitação da nossa estrutura pública. O que se tem é sempre essa ideia de ou crítica ou a ideia de facilidade. Não, a rigidez de conduta é fundamental. E eu acredito, vamos dizer assim, na capacidade técnica da Petrobras. Às vezes nós avançamos
no mundo inteiro como conhecimento. Bateu recorde de arrecadação agora. E de ponta de tecnologia. Quer dizer, essa extração do petróleo em águas profundas está ensinando para o mundo. Então, quer dizer, nós temos isso. O dia que eu fui na Petrobras, era um navio ancorado, que era exatamente onde se fazia a exploração do petróleo. Eu saí de lá orgulhoso de ser brasileiro, porque vi o que é a capacidade técnica, científica e, sobretudo, de dedicação, de amor ao Brasil. É isso que nós precisamos, amor ao Brasil, meus amigos. Olha aí. Herbert, e a fala do presidente Lula é preservar, como a gente já está comentando, você já tem um posicionamento. Queria que você falasse até sobre os Correios aí, que você tem um posicionamento também. Eu sempre, Zezinho, e quem está em casa assistindo, e os colegas aqui de bancada, eu sempre defendi a privatização dos Correios. Isso aí é... Peraí. Né? Calma, Zezinho. Você Eu acho que cada um tem o direito de ter uma convicção. Qual o problema? Eu já falei aqui para vocês, Zezinho. O seu problema está sendo contonete, falta de contonete. Concessão pública. Com a privatização é concessão pública. Se os Correios for privatizado, ele vai ter que cumprir metas. Igual foram as empresas que adquiriram os aeroportos. Tem que cumprir metas. Tem que prestar o serviço. E se o serviço não estiver sendo bem prestado, o Estado ele pode revogar a concessão e dar para outro. Qual o problema? O problema é que nós não temos isso. Nós não fazemos isso no país. A Europa é comum conceder o serviço público e aquelas empresas que não vão bem, que recebem muita reclamação, revogar e entregar para outro. Mas agora, o seu Lula disse que é irreversível, né? Que é irreversível, não pode. Na Europa, nos anos 800 e poucas privatizadas voltaram para o Estado. Pronto. Por quê? Porque a concessão pública não cumpriu as suas obrigações. Não é isso? A empresa que adquiriu a concessão pública. Eu estou, nesses últimos... Mas você é a favor ou contra da... Você disse que sempre defendeu a privatização. Não, você não... Eu acabei de dizer que sou a favor, mas que tem que rever dos alguns Correios, pontos. né? Dos Correios. Sim, outros pontos também. Pode-se ter a concessão pública, desde que o Estado não saia perdendo, desde que o erário público não saia perdendo e desde que quem adquiriu a concessão cumpra com as suas obrigações. Que tem os requisitos. Pronto, que tem os pré-requisitos. Agora, por exemplo, o Correio, nesses últimos 4 meses, eu tenho uma meta, quase todo mês eu compro livros. Adquiro alguma coisa pela internet. Professor Tacílio, senador Mirlando, Zezinho, quem está em casa nos assistindo. Na gestão Bolsonaro, os Correios chegou a me entregar com 8 dias. Com 8 dias. Hoje já faz 30 dias que eu estou aguardando a entrega de um livro que me prometeram chegar com 15 dias e já vai para 30 dias. O Correio voltou a falhar. Perdeu a capacidade de entrega, de gestão, nesse atual governo. E ontem, o ex-presidenciável Ciro Gomes fez uma denúncia séria, que está tendo superfaturamento da Codevasf lá no Amapá. E eu disse aqui nesse programa que o Lula era um mal necessário, mas tem os limites. Que a gente começa a fiscalizar e observar, né, os atos do atual governo, para que erros do passado não se cometam nem no governo Lula, nem no governo Bolsonaro e nem no governo que vier, que é o quê? A corrupção. Nesse país, a corrupção tem que ser combatida, Zezinho. Então, a questão da concessão pública, para não fugir ao tema, da questão que é privatização, que se aconteça, porque ela é bom, ela traz resultados. Basta você ver algumas estradas que foram privatizadas, alguns aeroportos, o resultado veio imediato.